Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Não tenho nenhum conselho e também o nosso Estado vai sendo cada vez mais difícil de conter e de explicar, porque estamos no meio de uma crise política e a Vichy Soase, que ontem teve uma edição extra, regressa agora à sua normalidade e às suas sopas. Estamos, e eu estou particularmente bem ciente da estupefação com que a maioria dos portugueses encara. Foi um pedido de demissão cobarde. Eu não me deixo intimidar. Vamos tentar vencê-los cortando a cabeça ao governo. Eu não me deixo intimidar. Não se cansem, porque vão cansar-se mesmo. Eu estou aqui para dar e durar. O governo não teve, e o primeiro-ministro não teve a coragem de assumir as consequências. Vamos dizer que ele está na mão de alguém? Não tenham a menor dúvida. Do que todos estes intervenientes têm medo é precisamente da minha independência. Eu estou aqui para dar e durar. Ora, eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias e as jornalistas da secção de política Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. Ora bem, eu queria sugerir uma sopa antecipada. Quem é que se antecipa? Eu já me antecipei ontem. Força. Pois é, no extra da Vichy Soase. Posso antecipar o meu. Vamos lá, Mariana. Sem que eu acho que já houve demasiadas antecipações e precipitações e, portanto, vou ter calma. Vou ter calma para não me chumbarem. Quer dizer, pronto, nós esta semana assistimos a uma... Nós já temos a sorte de ter assistido... enquanto jornalistas, a uma série de momentos emocionantes no Parlamento. Eu destaco alguns da Geringonça, por exemplo, nos tempos da Geringonça, em que havia aquelas reviravoltas todas e conferências de imprensa de cada partido, em que cada um anunciava uma medida, e andávamos a ver quem é que passava nos corredores, quem é que entrava em que sala para negociar, e portanto isto faz tudo parte da política, a negociação faz parte da política e essa parte é sempre interessante de ver. Aquilo que assistimos esta semana foi, enfim, um bocadinho mais complexo do que isso, mas acho que, enfim, tentando agora tirar algumas conclusões do que foi eu suponho que para quem tenha visto um bocadinho mais de fora uma grande confusão, mesmo para nós foi bastante confuso, acho que é difícil neste momento concluir que, pelo menos na minha perspectiva, é difícil concluir que não havia um desejo do governo de, enfim, romper a corda e de arriscar tudo nestas eleições, porque de facto, primeiro porque o avanço do instrumento da moção de confiança, sabendo de antemão qual é que seria o resultado, é o que é, ou seja, se formos em rigor, se quisermos avaliar para que é que serve uma moção de confiança e se quisermos tirar alguma conclusão sobre, enfim, se um governo quer ou não continuar em funções, não faria muito sentido fazê-lo, sobretudo depois de já ter conseguido passar mais ou menos em colmo por 2 moções de censura. E depois porque, enfim, o modo como a negociação ou, enfim, a tentativa de aproximação foi feita foi um bocadinho na 25ª hora, embora tenha havido algumas tentativas de contacto anterior, mas quer dizer, não foi uma coisa feita na privacidade em que estas negociações normalmente são feitas, pelo menos quando correm bem. Não foi feita com essa descrição nem com esse, enfim, flexibilidade inicial. Acabou por ser feita já, enfim, negociar uma espécie, o que era uma linha vermelha para os 2 partidos, a escolha entre a CPI e a moção de confiança, em direto para o país ver, e, enfim, colocando Pedro Nuno Santos numa posição em que se cedesse, penso que tanto à moção de confiança, que já tinha dito que não podia, enfim, já tinha
viabilizado o governo, já tinha viabilizado o orçamento, já tinha feito ali uma série de compromissos com o PSD. Podia ser difícil justificar fazer mais um. Enfim, o argumento da coerência vale o que vale em política, porque também é muitas vezes deitado ao lixo, mas... E isto é como aos filhos, algum dia tem que se dizer que não, senão eles habituam-se mal. E depois querem sempre o doce. Mas havia essa questão e havia obviamente a questão da CPI, não é? Porque era difícil justificar que o PS, dizendo que era tão importante, depois da argumentação que tinha feito, ser tão importante para o país e para o esclarecimento do país, ter uma comissão de inquérito, primeiro aceitar a tal modalidade de comissão privada de inquérito, e depois há esta questão, para quem acompanha mais ou menos o funcionamento das comissões de inquérito, e que acabou por ser ali um tema muito importante no meio disto tudo, que foi o PSD querer determinar que a Comissão de Inquérito não podia ser prorrogável além do prazo limite que tinha estabelecido, porque, enfim, nas Comissões de Inquérito está um bocadinho na sua natureza que se pode sempre ir descobrindo novos factos, pode sempre ouvir pessoas que acrescentam qualquer coisa, o fio do novelo vai-se desenvencilhando, não é? E é um bocadinho por aí que se faz uma investigação, normalmente. E, portanto, enfim, parecia muito difícil chegarmos a este ponto, de facto, sem quebrar, e daí a antecipação das eleições. Agora, chegados a este ponto, se calhar guardo para a próxima sopa, não é? Para pensar um bocadinho nos próximos passos. CPI num minuto. Um minuto de CPI também. Olha, desculpe, alguma vez fez alguma ilegalidade? Não. Ok, obrigado. Vamos encerrar os trabalhos. Relatório final. Então está bem, já estou sopa antecipada. Os relatórios finais andam complicados. Ui. É uma sopa antecipada, pronto, remete para as eleições antecipadas, mas há uma coisa que não foi antecipada nesta crise e que é estranho que não tenha sido, que foi uma intervenção do Presidente da República. Porque o que nós assistimos nestes dias, e feita o resumo, é que ninguém queria eleições, mas afinal nós estamos lá. E havia maneira de todos os partidos, de dois partidos muito em concreto, o Chega também podia ter evitado, é um facto, mas vamos falar dos partidos ali do centro, PS e PSD, que tinham instrumentos para isso. Bastava que o PS tivesse abstido na moção de confiança e fazia a comissão de inquérito que o colocou como tão importante e decisiva para o esclarecimento do caso de Luís Montenegro, e o Governo também podia ter retirado a moção de confiança e sujeitar-se à Comissão Parlamentar de Inquérito, e ficávamos todos bem, não íamos para eleições no dia 18 de maio. Aqui estamos a falar também do nosso interesse pessoal. Pronto. Jornalistas que estão a pedir muitas a vida campanhas virada do avesso, de repente, mas não. Portanto, se todos queriam eleições, porque é que, o que é que foi estranho nisto? Foi Marcelo Rebelo de Sousa também aparecer como muito interessado em eleições e rápidas. Quando foi chumbada a moção de censura do Chega, logo a primeira moção deste trio de moções, disse logo no dia seguinte que aquilo conferia ali um grau de estabilidade política e que os partidos que queriam deitar abaixo o governo tinham ali tido um momento para se expressarem a esse favor. Se não foi assim, agora também isto era para se manter. Se isto era uma coisa que Marcelo achava naquela altura, e se não queria eleições, nem queria uma moção de confiança, como o Observador acabou de escrever relativamente àquilo que se passou na reunião do Conselho de Estado desta sexta-feira, então podia ter feito alguma coisa no intervalo, não é? E teve a oportunidade, porque falou com o Luís Montenegro. Este texto também diz que Luís Montenegro soube antes dessa oposição de Marcelo Rebelo de Sousa. Falou com Pedro Nuno Santos, soubemos isso pelo próprio Pedro Nuno Santos. Se falou com todos. E atenderam todos o telefone. Parece que sim. Então porquê é que depois disto tudo Marcelo Rebelo de Sousa não fez uma intervenção? E se, por exemplo, sabia que havia uma vertigem de eleições por parte dos dois líderes, então ele podia ter-nos feito ver isso e tinha poupado toda a gente ao teatro que se passou durante aquele dia todo no Parlamento. E, Rita, desculpa, só interromper porque estava-me a lembrar de uma coisa que também fez um bocado de confusão no papel de Marcelo Rebelo de Sousa nisto tudo. Quando ele vem falar, no dia em que ele lança as datas possíveis de 11 e 18 de maio, faz uma declaração aos jornalistas a partir de Viseu, e ele empenha-se de tal forma. Eu tenho alguma inveja da memória de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele recapitula a crise toda, não é? E vai dia por dia, e parece que está a tentar provar que aquilo foi tudo tão rápido que ele não conseguiu fazer nada. Onde é que estava o antigo Marcelo e aquela coisa da influência do Presidente da República? Depois da moção de censura do Chega, ele não só disse isto da estabilidade, como também disse que havia instrumentos, para além dos parlamentares, para averiguar as questões relativas ao Primeiro-Ministro.
sei lá, levantando até questões de uma intervenção junto à Procuradoria-Geral da República. Isso ficou tudo em aberto. Portanto, ele interveio. A questão é porque é que ele depois se demitiu do seu papel de influencer. Porque Não está é de a raia. influencer. Normalmente há eleições. Para influenciar ali os atores políticos a não precipitarem o país para uma crise, para umas eleições antecipadas, e permitindo que houvesse, de facto, um esclarecimento do Primeiro-Ministro, porque também não é benéfico para o país, nem para o regime de que toda a gente agora parece tão preocupado, que um Presidente da República, que umas eleições legislativas decorram neste ambiente de suspeita sobre um dos principais candidatos, que é o Primeiro-Ministro em funções. Sem esse esclarecimento, temos umas eleições que, de facto, podem parecer umas eleições que servem para outra coisa que não para eleger um Primeiro-Ministro. Parece que servem para, de alguma forma, legitimar o comportamento de um Primeiro-Ministro, sendo que as pessoas não têm nem têm de ter essa informação e nem ditam decisões legais, não é? Antes disso, a Madeira já vai ser um tubo de ensaio para isto, não é? Se Miguel Albuquerque for novamente reeleito, Sim. é mais ou menos o mesmo estilo, que Aliás, é, tem apesar feito de muito todas as esse polémicas, discurso em defesa de Luís Montenegro. apesar de todas as... Sim, claro, se não fosse ele. Estamos juntos. Vamos ver esse Pinum Poncha da Zona Franca da Madeira. Não levantes aí lebres. Esse Pinum Poncha. Mariana Lima Cunha. E dizer mais uma coisa, Miguel, desculpa, é que tu ontem falaste tanto. É verdade, e ainda por cima, como já não me lembro bem o que é que disse, também posso entrar aqui em contradição. Ou Mas é repetição. ia só complementar Eu confio na tua coerência, esta questão da Rita, que é esta quase autoexclusão de Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe pode interessar, porque assim pelo menos esta dissolução não teve nada a ver com ele. Mas Eu fui parece só o que é só notário. que não a provocou não, desta parece que é vez. só o homem que marca eleições. eu fui só o faz as notário. contas, Eu tratei da faz as papelada, contas vi à quando é que isso- Constituição e exatamente. marca. É o representante da República, mas cá. Portanto, a mim podem-me apontar 2 dissoluções, a terceira não fui eu que escolhi. Eu fico a pensar se de facto se tem alguma coisa a ver com isto tudo, a relação entre. Ou Enfim, com a fragilidade dele como exato, Presidente da República, ou seja, tendo em conta o o caso capital das que ele já gêmeas. perdeu, não é? Sim. Enquanto Presidente da República, e depois a relação dele com Luís Montenegro, aquela relação que se diz tanto, que enfim, que é um bocadinho mais distante do que aquela, um bocadão, que ele tinha com António Costa. Estás a dizer que Marcelo não gosta de pessoas urbano-rurais. Rurais. Pois, mas parece que é um bocadinho, ou seja, parece que não estabeleceu ali uma relação de confiança ou de, enfim, não quero dizer que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa partilhavam propriamente confidências, mas percebem, o meu ponto é só que se não houve ali de facto espaço para uma intervenção anterior do Presidente da República, seja por que razão for, e para o Primeiro-Ministro ter avisado, por exemplo, da declaração que ia fazer ao país antes dessa declaração acontecer, parece que há de facto ali uma relação de confiança que está um bocadinho quebrada, não é? Pelo menos em relação à Mas isso que pode ser mau para a habituados. relação deles, mas daí a provocar eleições Sim, também claro. já me parece que Não se digo calhar... que justifique. Estou só aqui a fazer um brainstorming de razões para esta crise. Eu não sei até que ponto é que a fragilização do Marcelo nos últimos anos também não dita que ele fique um bocadinho mais na reserva Sim. nestas situações. Não sei se sente que a sua palavra está diminuída. Olha, mas também se das assim outras for, vezes também... falou tanto e não inventou eleições que se calhar decide experimentar outra forma. E das outras vezes, pelo menos, conhecia os planos do Primeiro-Ministro, não é? Pois, Sabia lá o que é que ele ia querer da vida. Vamos avançar para a Ficou sopa. aqui um silêncio. Miguel estou Sopa. meio melancólico. Miguel já está a pensar a despedir-se desta legislatura. Desculpa. Não estamos a pensar, A minha- o Presidente da República, desculpa, Rui, como também não sabe bem o que é que Luís Montenegro quer, também pode pensar, pá, olha, nem me vou meter nisto. Resolvam-se. É para marcar, eu marco. E parece que depois vamos avançar. Sopa viva para ver o que é que dizem as forças vivas do PS e do PSD. Qual de vocês é que começa? Começa ao maior. Quem é que é o maior? Aqui está uma discussão no Pois Parlamento é, agora. Soutora, Pois tem o é, mesmo pois número de é, deputados, tem o mesmo número de Pronto, deputados. maior Mas é o Ricardo. Queres dizer... Referências culturais que importam. Sim, eu acho que tenho mais umas décimas, não é? Por isso, se estivermos a falar de falar aqui são pelo mais 50 PSD, mil votos. não vamos estar aqui a medir décimas e, portanto, vou começando. Sim, quer dizer, nós ontem assistimos. Miguel Viterbo Dias benzeu-se. Ele pensou, ainda bem que esta legislatura já está a acabar. Ontem, quarta-feira, assistimos no Conselho Nacional do PSD
a um ensaio grande para a campanha eleitoral. Enfim, é um discurso que já tinha vindo a ser ensaiado por Luís Montenegro no debate da moção de confiança, pelo rol de ministros que têm ido à televisão todos os dias. Há televisões, já agora aqui, a Rádio Observador também, vários deles. Mas, e para dizer que... Exato, um pré-anúncio. Exato, na segunda parte da Vichy Soase, vamos ter um Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Portanto, Exato. quem nos está a ouvir, fique, porque vai ouvir pessoas que dizem coisas como deve ser. E Exato. nós aqui. É só aguentar mais uns minutos. Mas esse discurso tem sido feito, mas acho que ontem acabou por ser mais consolidado da parte do PS e do Governo. Luís Montenegro já tinha tentado ensaiar este argumento de que a crise política na verdade acontece porque ele é muito popular e o Governo é muito popular e portanto mete medo aos partidos. Eu suponho que a conclusão deste raciocínio seja que por isso é que eles quiseram, enfim, tentar deitá-lo já abaixo com medo do fulgor que ele ainda ia ganhar no país. Suponho que seja isso. Mas, ou seja, aquilo que nós acabámos por assistir foi... ou seja, ficou claro que o PSD quer enterrar o caso Spinum Viva, ou seja, não há uma postura de tentar nem falar mais sobre o caso, nem dar mais nenhum tipo de esclarecimento, nem enfim, reconhecer algum tipo de erro, algum tipo de má gestão do caso. É a bola para a frente e é sobretudo muito focado. Primeiro, acho engraçado na figura do próprio Primeiro-Ministro, apesar de ser quem está no olho do furacão. Luís Montenegro falou muitas vezes de si próprio no discurso de ontem, até ali com os toques, se calhar tem a ver com a ruralidade que Marcelo Rebelo de Sousa lhe apontava, também quando ele diz que foi subestimado por todos os lados, que não sabiam que ele ia conseguir fazer um trabalho tão bom como está a fazer, que achavam que ele era só um tribuno sem conteúdo e portanto fez ali uma espécie de defesa da honra que parece que vai levar para a campanha. E depois teve o PSD genericamente a fazer essa defesa da honra do Primeiro-Ministro sem nunca fazer nenhum tipo de meia-culpa, portanto completamente em modo ataque, e ataques muito violentos ao PS, enfim, já numa linguagem que acho que antecipa que a relação entre os dois maiores partidos de facto fica crispadíssima, muito difícil de resolver depois desta série de episódios. Ontem ouvimos Pedro Nuno Santos a ser rotulado desde charlatão a menino do papá e a sem vergonha. Portanto, fica aqui este resumo do que podemos esperar para os próximos capítulos. Era a porta fechada, mas já se sabe que pouco fechada. o buraco da fechadura. A porta entreaberta. Só para dizer que pronto, também o Luís Montenegro é pragmático e não tem que ir pela criatividade tal e qual como as ruas de espinho. Toda a gente sabe que ao lado da rua 1 está a rua 2, depois a rua 3, depois a rua 4. Não é preciso estar a inventar se é a rua General Humberto Delgado ou o que seja. Não, 1, 2, 3 e 4. É bem isto apontado, é pragmatismo. Cada um tem Nova Iorque que merece. A Manhattan. Rita, temos aqui ainda 2 minutinhos para te perguntar dessa estratégia do PS, essa sopa viva do PS. Então o PS está unido. Agora vou dizer as letras pequeninas. Exceto alguns elementos do Partido Socialista, que é aquela parte que se lê muito rápido na rádio, mas eu não consigo essa velocidade. Em caso de persistir os sintomas, consulta-se também. Exceto alguns elementos do Partido Socialista que de facto percebem que este está longe de ser o momento ideal para fazerem este desafio. Ainda assim, alguns deles, como Fernando Medina, fez uma declaração de voto no dia da votação da moção de confiança, deu uma entrevista à Antena 1 onde se mostrou desconfortável com as insinuações que estão a ser levantadas sobre o Primeiro-Ministro e onde também disse que devia ter sido feito tudo para evitar eleições, deixou-se ali à distância. Pareceu uma crítica ao Partido Socialista, mas não disse diretamente. Coloca-o ali naquele... mantém a Fernando Medina naquele grupo de possíveis nomes para um pós-Pedro Nunismo, porque de facto nesta altura não é o momento, e acho que todos estes socialistas que possam estar mais interessados numa via diferente da atual percebem que agora é aguardar também pelo resultado eleitoral, fazer a leitura desse resultado eleitoral e perceber o impacto que esse resultado tem dentro da estrutura, sobretudo da estrutura intermédia do partido, que é uma estrutura que está com Pedro Nuno Santos e que é preciso perceber se abre brechas perante se for revelada uma incapacidade de Pedro Nuno Santos ganhar eleições e de chegar ao cargo de Primeiro-Ministro. Aí eu já diria que são outros 500. E depois, neste período, também há outro elemento aqui neste contexto que é importante
para o Partido Socialista, que são as eleições autárquicas, e entre uma coisa e outra, entre as legislativas e autárquicas, vão muito poucos meses, e estar aí a abrir uma disputa pela liderança talvez fragilizasse o partido. Isto estamos a falar no caso de derrota, que é uma coisa que Pedro Nuno Santos diz em todas as entrevistas que tem dado, que é um cenário que não põe em cima da mesa porque está focado na vitória, mas isso já sabemos que todos estão até ao dia. O que não acontece com a família César. Carlos e certo. Francisco César. Certo. Francisco César aqui na Vichy Soase disse o que é que se fazia nessa possibilidade, e Carlos César ontem na entrevista que deu à RTP3 também falou nisso, e de forma até muito longa, segurando Pedro Nuno Santos. Os dois estão no mesmo sentido, vão no mesmo sentido, segurando Pedro Nuno Santos no caso de derrota, mas dizendo também ao mesmo tempo que a dimensão da derrota também era importante medir, e depois disse uma expressão que é: há derrotas honrosas. Claro que seja lá o que isso for. Bem-vindo, Pedro Duarte. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Sendo Ministro dos Assuntos Parlamentares, isto não está a correr muito bem, a legislatura nem durou um ano. Não percebi, peço desculpa, Rui. Sendo Ministro dos Assuntos Parlamentares, que normalmente é a pessoa que está responsável pela negociação entre os partidos, não podemos dizer que isto esteja a correr muito bem, uma vez que a legislatura nem vai durar um ano. É verdade, eu concordo. Para o país acho que isto de facto não correu da melhor. Tínhamos um plano de tentar trazer estabilidade ao país, acho que isto estávamos a conseguir, mas como ficou claro desde o dia das eleições, não dependia só de nós. Portanto, não tínhamos maioria absoluta. E quando se conjuga uma maioria que se calhar era pouco previsível numa primeira fase, esta coligação, estranha coligação entre o Partido Socialista e o Chega, de facto eles sim têm a maioria juntos e portanto têm capacidade para tudo, não é? Inclusivamente para derrubar o governo, como se viu, não é? Sr. Ministro, uma coisa que é de atualidade e que surgiu agora, a notícia do Observador, enfim, também há outros órgãos que estão a dar essa notícia, de que dentro do Conselho de Estado, nós sabemos que é privado, mas a reunião é à porta fechada, mas que o Presidente da República terá dito que era contra a moção de confiança e que terá comunicado isso ao Governo e ao Primeiro-Ministro. Não sei se o Primeiro-Ministro depois partilhou isso também com os outros governantes. Este posicionamento do Presidente da República e dizê-lo perante os Conselheiros de Estado é uma deslealdade com o Governo? É uma posição legítima ele dizer isto neste momento? Como é que vê esta posição? Eu acho que o Rui Pedro compreenderá, e todos os que ouvem compreenderão, que eu não posso comentar especulações e notícias ou supostas notícias de uma reunião que foi à porta fechada, como sempre são as reuniões do Conselho de Estado. Para ter não faço ideia se isso aconteceu, nem é suposto saber. E, portanto, não posso estar a comentar uma coisa dessas. A única coisa que eu posso dizer, que não tem a ver naturalmente com essa reunião, nem com conversas privadas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, aquilo que eu posso dizer perentoriamente é que a relação institucional, e para além disso, mas neste caso o que é mais relevante, é institucional, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, tem sido absolutamente exemplar em todos os momentos, não é? E por vezes às vezes até sorrio quando vejo algumas notícias por aí, porque de facto não correspondem à verdade. Acho que desse ponto de vista o país tem muitos problemas, mas manifestamente esse não é um problema para o país, não é? Muito bem. Até me lembro de uma circunstância em que até foi mandatário dele. A 7 de março, até contrariando o seu colega de governo, Manuel Castro Almeida, disse publicamente que retirar a moção de confiança não era um cenário e que a bola estava do lado do PS. A 11 de março, o Governo no Parlamento quis retirar a moção de confiança em troca de uma CPI mais curta. O que é que mudou nesses 4 dias? Foi essencialmente um caminho para uma escalada, se quisermos, muito pouco racional, que acabou por conduzir o país para uma crise política. Ora, o Governo, acho que hoje é claro para quem, de forma neutral e não capciosa, olhar para o que aconteceu, para o que realmente aconteceu, acho que é evidente que o Governo tentou, até ao último minuto, in extremis, nomeadamente alterando a sua posição de princípio, não é? Essa mesmo que acabou de referir, fazer tudo para evitar que o país tivesse de ir para eleições. Isso foi feito de todas as formas, incluindo abdicando nós de uma convicção. Só não fez de uma forma, que foi retirar a moção de confiança, que também era uma forma. Portanto, ficou uma forma por cumprir. Porquê é que o Governo não deu esse passo? E isso esteve em cima da mesa em algum momento? Não esteve pela razão que também parece, eu peço desculpa, mas pelo menos aos meus olhos, e não quero evidentemente falar pelos outros,
mas se tentares fazer um esforço, nós imaginemos que isso não teria, portanto, que não teria havido a votação da moção de confiança. Nós teríamos hoje em dia uma escalada ainda superior, provavelmente, dos partidos da oposição, com acusações, com insinuações, com suspeições, num crescendo que nos levaria para uma circunstância em que o Governo teria muita dificuldade em executar o seu programa. É muito claro no nosso regime democrático, é assim que estamos organizados, e eu atrevo-me a dizer ainda bem que é assim, acho que é um sistema muito equilibrado o nosso. Nós estamos organizados de maneira que os governos emanam do Parlamento, e, portanto, um governo que não tenha a confiança do Parlamento não é um governo com condições para governar. E isso foi muito claro, aliás, no discurso de tomada de posse de Luís Montenegro há 11 meses atrás, não é? Foi dito perentoriamente por ele, não é? De que a viabilização do programa de governo tinha de significar um voto de confiança na prática, não um voto de confiança do Parlamento. Não uma adesão ao programa, que fique claro, mas uma confiança institucional no sentido que se dariam condições para o Governo poder implementar o seu programa. Mas o PS, depois de ter viabilizado esse programa, mas também o orçamento e ter votado contra 2 moções de censura, ou não ter viabilizado 2 moções de censura, não tinha dado esses sinais todos? O que é que não seria já obrigar o PS, não uma adesão do programa, mas na verdade uma grande confiança no governo do PSD? Não era uma grande nem pequena, era uma confiança institucional. Aquilo que estava em causa era apenas isso. E a verdade é que o líder do Partido Socialista afirmou, aliás também os outros, como o André Ventura, e portanto eles em coro, digamos assim, afirmaram que não só achavam e consideravam que o Parlamento não tinha dado essa confiança, como chegaram a dizer, eu cheguei a ouvir o líder do Partido Socialista dizer que o país não confia em Luís Montenegro, este governo não tem a confiança dos portugueses. Ora, perante este ambiente que se estava a gerar, de um radicalismo, de um extremismo e eu acho que até de alguma irresponsabilidade institucional, estava de facto a conduzir o país para uma circunstância em que o governo ia ficar no poder, mas não ia ficar a governar. Ora, isso talvez seja uma diferença grande entre o atual governo e os governos anteriores do Partido Socialista. É que nós não estamos no governo para usufruir do poder ou da função. Nós estamos no governo para poder executar um programa e transformar a vida das pessoas para melhor. Se nós não temos condições para executar o nosso programa e, portanto, para, no fundo, projetarmos aquilo que é a nossa ambição para o país e darmos o nosso contributo cívico com um espírito de serviço e de missão para ajudar o país, nós então não estamos a fazer nada no governo. Não é? E foi essa clarificação que foi essencial, imprescindível, infelizmente, porque não nos deram outra possibilidade. Nesse dia saíram 2 sondagens que não foram muito positivas para o Partido Social Democrata, para a AD em geral. Tiveram medo das sondagens e é isso que justifica a inversão naquele dia, ou não? Não, até porque julgo que dentro do governo nós já temos anos suficientes para saber que as sondagens se enganam com muita regularidade, até porque as pessoas vão mudando de opinião e, portanto, às vezes não significa que as sondagens estão mal feitas. Mas a verdade é que a distância para as eleições ainda é um tempo muito, muito vasto e muito grande. Aliás, eu dou o mesmo valor, mas a verdade é que na véspera ou 2 dias antes tinham saído uma sondagem com os resultados precisamente inversos e, portanto, mais animadores, se quiser. E, portanto, não é evidentemente isso que nos condiciona. Não é? Nós estamos muito convictos de que aquilo que foi o trabalho feito durante estes 11 meses e, particularmente, aquilo que é a alternativa que temos hoje em dia de extremismos, quer seja à direita, quer seja à esquerda, permitem-nos ir com alguma confiança para umas eleições, porque sentimos que, de facto, a proposta do PSD e do CDS é, nesta altura, a proposta moderada do centro político do nosso país. Ainda assim, voltando ao debate desta semana, chegados ao Parlamento, acabaram por negociar à vista de todos condições para a Comissão de Inquérito e a retirada da moção de confiança. Acha que uma tentativa de negociação feita assim, à 25ª hora e à frente, toda a gente é séria? Acho que é séria. Se me pergunta se é a melhor forma, acho que não. Acho que não é a melhor forma. Mas talvez tenham apercebido, até porque essa parte foi mesmo aos olhos de todos, foi feito um repto ao Partido Socialista para poder haver um contacto, uma reunião, aquilo que eu acho que acontece das democracias maduras, e com alguma imaturidade, para não dizer infantilidade, o Partido Socialista por isso simplesmente recusou, não é? Uma espécie de birra em que disse que não conversava e não atendia ao telefone e portanto, aquilo que aconteceu, aliás, eu tive a oportunidade eu próprio de dizer isso no plenário da Assembleia da República, queria fazer a proposta em público, uma vez que o Partido Socialista se tinha manifestado intransigente e absolutamente fechado na hipótese de haver qualquer espécie de conversa para tentar salvar o país
e poupar o país. Mas não poderia ter havido contactos prévios com mais tempo que tivessem criado condições para que não fosse feita desta maneira que, como reconhece, não é a melhor? Sim, com certeza que sim. Se nós tivéssemos evitado este problema desde o primeiro minuto, teria sido preferível. E, portanto, é óbvio que poderíamos ter sempre falado. E, aliás, houve contactos, houve conversas, algumas em público, com certeza, outras menos em público. Ao mais alto nível? Dias houve entre o mais alto nível das diferentes forças políticas, digamos assim, não é? E houve um esforço, eu diria, que desde o primeiro minuto, pelo menos do nosso lado. Mas estamos a falar de contactos no dia do debate ou antes disso? Durante os dias anteriores houve comunicações regulares que, como sempre, existem, não é? E algumas delas, aliás, foram até em público, quer dizer, no sentido que foram na comunicação social, não é? Agora todos nós nós aqui estávamos a perguntar, desculpe interrompê-lo, só para dizer, falar dos tais contactos mais discretos que podem levar a que uma negociação mais facilmente chegue a bom porto, não é? Isso é que lhe estava a perguntar, se tinha havido esse tipo de contactos nos dias anteriores. Certo, mas se os contactos são discretos, são mesmo discretos e, portanto, eu não vou estar a revelar nada de que... O berço também não lhe permite, como ao Hugo Soares, que disse que não podia dizer. O Hugo Soares disse que não podia dizer porque o berço não lhe permitia. Também não pode dizer se o Luís Montenegro... Não tinha ouvido isso, mas então temos mais ou menos o mesmo berço, se calhar, ou parecido, porque de facto eu acho que é um bom princípio, não é? É um bom princípio não o fazer. Mas, quer dizer, mas não houve nada de particularmente secreto, também não quero criar aqui uma ideia, é aquilo que normalmente acontece. E é evidente, também é importante que se diga, que acho que todos percebemos que houve uma certa escalada e, portanto, foi ao longo dos dias que isto foi tudo muito rápido, não é? Infelizmente, acho que isso foi uma precipitação, na minha opinião. Acho que a oposição não percebeu a dimensão do que estava em causa e não percebeu mesmo até o último minuto. Aliás, acho que a postura, a birra, digamos assim, a postura, eu peço desculpa, não quero ser demasiado... pronto, não quero ofender ninguém, mas a postura infantil que foi assumida naquele dia, até no próprio plenário, por parte do líder da oposição, que é alguém que se propõe a ser primeiro-ministro, acho que mostra muito como não se tem a dimensão institucional, eu diria, para poder de facto estar na função que está hoje em dia, porque ser líder da oposição também tem responsabilidades, não é só fazer-se um discurso a atacar e a insultar com maior agressividade do que se calhar outro cidadão normal. É preciso um bocadinho mais para ser líder da oposição e para se candidatar a primeiro-ministro. Isso, infelizmente, ainda não vimos da parte de Pedro Nuno Santos. Pedro Duarte, o cenário de eleições antecipadas está a poucos minutos de estar formalmente confirmado, com a comunicação do Presidente da República. Luís Montenegro vai embora se perder por um voto para Pedro Nuno Santos? Eu não, quer dizer, é uma pergunta que tem que ser feita ao próprio. Eu não sei se ele sequer coloca esse cenário, porque eu acho que ele tem razões para estar otimista face ao que aí vem, por todas as razões e mais algumas, porque o único irritante, vamos chamar assim, que aqui está, é de facto esta avalanche não quero chamar campanha para não causar qualquer melindre, seja a quem for, mas no fundo é esta avalanche de ataque a que está a ser sujeito, mas ele tem a consciência absolutamente tranquila, tem esclarecimentos e argumentos para poder desfazer qualquer dúvida que possa existir nos portugueses, e, portanto, ultrapassando isso, ele tem provas dadas ao longo deste ano de que, de facto, tem as características, eu diria, as características ideais para ser o Primeiro-Ministro de Portugal nesta fase. Há um trabalho que está a ser feito, infelizmente é interrompido durante 2 meses, aparentemente 2 meses, mas que pode ser retomado a seguir e, portanto, o país não terá muitos prejuízos se isso for retomado imediatamente a seguir. Não é? O PSD deve viabilizar um governo minoritário do PS, garantindo a tal reciprocidade que Pedro Nuno Santos já veio pedir? Sabe que isso é um bom princípio, Infelizmente, nós o que temos assistido nos últimos meses, eu diria, é uma alteração da nossa configuração político-partidária. Nós tivemos desde o início da nossa democracia 2 grandes partidos relativamente ao centro, um pouco mais ao centro-direita, outro um pouco mais ao centro-esquerda, que no fundo foram os pilares essenciais que mantiveram o regime a funcionar. Com certeza com falhas, ao longo destes 50 anos, ninguém pode negar, mas é um regime que eu acho que todos os portugueses se podem orgulhar, designadamente quando nos comparamos com outros países à escala global. Acontece que agora temos uma realidade diferente. Temos um partido extremista à direita, que tem já um peso significativo na nossa sociedade, não tínhamos dúvidas, tem 50 deputados atualmente, na extrema-direita, e depois temos um partido socialista que resolveu substituir-se à extrema-esquerda natural e habitual. E, portanto, há um definhamento do Bloco de Esquerda e do PCP,
e o Partido Socialista ocupou esse espaço. E, portanto, é hoje um partido extremista, radical, e que, como aliás o nosso povo bem sabe, e aliás a física comprova, os extremos atraem-se. E é por isso que, de repente, vemos esta coligação entre o Chega e o Partido Socialista. António Costa mudou um bocadinho. É só o Partido Social Democrata que está a ocupar, e alguns partidos, nomeadamente o CDS, né, e eventualmente a Iniciativa Liberal, que estão no centro da vida política moderada. Né? Portanto, é uma reconfiguração. E isto pode ter impacto, naturalmente, no futuro. A prova disso é que um governo moderado, como é atualmente o governo da AD, foi derrubado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda, pela tal nova extrema-esquerda que é o atual Partido Socialista. Não é? O António Costa em 2015 mudou um bocadinho essa dinâmica de PS e PST se viabilizavam mutuamente governos minoritários. Afasta a hipótese de vir a existir uma geringonça de direita no Parlamento com o PSD ficar ligeiramente atrás do PS, agora estou a ficcionar um cenário, com a Iniciativa Liberal, em conjunto com a Iniciativa Liberal, ter uma maioria de mandatos, ou seja, uma geringonça de direita entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Eu chamo-lhe geringonça porque estou a falar num cenário em que o PSD ficaria em segundo lugar, mas que em conjunto com a IEL teria maioria de deputados. Isso seria possível? E eu, do ponto de vista meramente teórico, portanto, não sei nestas circunstâncias, até porque o líder do PS Montenegro, na última eleição, disse que só seria primeiro-ministro se vencesse essas eleições, mas em termos absolutamente teóricos, eu não considero que uma liberal fosse uma geringonça, porque o termo geringonça surge precisamente por ser uma deturpação de um regular método, eu diria, de alianças dentro do nosso sistema político normal. É verdade, o Rita disse-o bem, que isto foi inaugurado ainda por António Costa, quando fez esta tal geringonça, que aliás teve em Pedro Nuno Santos o seu grande defensor e depois grande executor, como nós sabemos, não é? E foi de facto aí que se começou a distorcer, porque o Partido Socialista de repente coligou-se a uma extrema-esquerda, quando nós todos achávamos que era impensável, e como aliás todos os anteriores líderes do Partido Socialista, Mário Soares, Jorge Sampaio, Vítor Constâncio, etc., tinham recusado essa possibilidade. Não é? Isso foi alterado, e poderia ter sido um caso episódico, não é? Para resolver um problema de uma ascensão ao poder numa determinada circunstância. A verdade é que com Pedro Nuno Santos isso institucionalizou-se e, portanto, agora é assumido de que a diferença entre o Bloco Esquerdo e o Partido Socialista é muito difícil. Se vos perguntar... Mas com isso não está a responder à pergunta. Para dar um pergunta. exemplo de onde é que há uma diferença no pensamento, na atitude, no comportamento, na linguagem, na agressividade entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, vão ter muita dificuldade em encontrar uma diferença, certamente. Mas com isso não respondeu à pergunta se é o PSD ficando em segundo lugar pode formar governo se tiver maioria com outra força política, como a Iniciativa Liberal. É uma decisão que vai ter que ser tomada a posteriori por quem estiver à frente do Partido Social Democrata, não é? Não sei se será Luís Montenegro, será um outro qualquer, quer dizer, eu não posso afirmar sobre aquilo que acontecerá no futuro, não é? Como lhe digo, acho que isso posso dizer do ponto de vista de princípio, não me repugna nada uma aliança com a Iniciativa Liberal, no sentido que eles poderão acrescentar algo de diferente, é um partido diferente, certamente, do PSD, mas as coligações às vezes implicam algumas cedências e, portanto, isso não me repugna. Coisa diferente seria, por exemplo, com o Chega ou com qualquer outro partido extremista, certo. Não é? Portanto, eu não considero a Iniciativa Liberal Deixe-me só aproveitar aí uma coisa que disse, que foi com outro líder à frente do PSD. Pedro Passos Coelho já é apontado para o futuro pós-Montenegro. Se o PSD perder as próximas eleições, esse regresso é inevitável? Eu não faço a mais pequena ideia, porque por várias razões. A primeira é que eu estou fortemente convicto de que o Luís Montenegro está para dar e durar e, portanto, está a começar um caminho de transformação do país. Este foi apenas nós tivemos ainda um pequeno indício daquilo que vai ser a transformação do país, foram só 11 meses, mas eu acho que ele vai estar muitos anos à frente do país e, portanto, também à frente do PSD, e é nesse cenário que eu me coloco, com toda a sinceridade. E também digo que se assim não for, também eu próprio estarei fora, não é? Porque tenho este princípio de lealdade e, portanto, não me preocupa minimamente qualquer Pensei que estaria fora para ser candidato ao Porto e não propriamente pela transformação do país estar em causa. Uma putativa candidatura ao Porto está num patamar um bocadinho diferente, que aí já não é tanto, eu não olho para isso propriamente como uma missão, se quiser, política, é mesmo uma missão quase apaixonada e cívica de dedicação à minha cidade e às minhas gentes, como eu gosto de dizer. Portanto, é algo um bocadinho diferente. É a sua cadeira de sonho. Quem não é do Porto, se calhar não compreende muito bem, mas as pessoas do Porto acho que compreendem isso que eu acabei de dizer. Era a sua cadeira de sonho, mas o ponto aqui é, se for candidato ao Porto, já não integrará o próximo governo. Exatamente.
Exatamente. Ou seja, isso implicaria que já não faria parte da composição quando o próximo governo tomar posse e seria então aqui até este próprio calendário a acomodar-se a essa eventual candidatura? Sim, isso parece-me uma evidência, não é? Não tem como negar isso, não é? Falou na necessidade de chegar a entendimentos no Porto. Acredita que Filipe Araújo ainda vai desistir de avançar? Era desejável que a direita se apresentasse mais coisa no Porto para conseguir vencer, por exemplo, a Manuel Pizarro, que parece para já estar à frente nas sondagens. Sim, parece-me importante que se gere uma candidatura à Câmara Municipal do Porto que seja agregadora e, portanto, que vá para além da lógica estritamente partidária e que tenha a capacidade de congregar, de agregar, de trazer para, eu diria quase para este movimento cívico, para uma plataforma de candidatura e de cidadania que pudesse transformar também a cidade, não é? E trazer um projeto para a cidade ambicioso e que traga mais qualidade de vida para todos. Para isso, todos aqueles que se possam juntar são bem-vindos, e o caso concreto de Filipe Araújo é um autarca experimentado, com provas dadas, e portanto naturalmente que seria um bom vice-presidente da sua autarquia, liderada por si, eventualmente. Isso já é muito especulativo, com toda a sinceridade. Pedro Duarte, vamos avançar para a fase do Carnal Peixe. Perguntava-lhe só, numa resposta sintética, se Luís Montenegro não cometeu nenhum erro neste processo. Pessoas infalíveis não existem. Agora, se me pergunta se cometeu algum erro relevante, grave, sério, e sinceramente, não. Ele próprio reconhecerá que poderia ter comunicado de uma maneira diferente. Pois agora, se dissesse que ele não cometeu erro, estava a contrariar o Primeiro-Ministro, porque ele próprio admitiu que cometeu. Pronto, portanto, ao dizer que ele cometeu erros, também está alinhado com o Primeiro-Ministro. E parece-me natural. Acho que se alguém aqui vos disser que não cometeu nenhum erro, acho que eu sugeria que se desconfiassem, porque acho que todos nós cometemos evidentemente erros, não é? E quando os reconhecemos é que provavelmente não é? Porque desde que saibamos corrigir os erros, acho que estamos no bom caminho. Mas eu, com sinceridade, neste processo designadamente, acho que os erros foram menores, portanto foram de detalhe perante aquilo que é o essencial, que tem a ver com o seu comportamento ético, com a sua integridade e com a forma como de facto se está a dedicar de forma, eu diria, muito exclusiva, desde logo, mas mais do que isso, muito empenhada a dedicar-se à causa pública. Pedro Duarte, vamos agora avançar para Carne ao Peixe. É a resposta uma ou outra, porque depois vai falar o Presidente da República e vamos agora aqui tentar acelerar com uma trilha para dar alguma atenção. Pedro Duarte, preferia ser ministro num governo de Pedro Passos Coelho ou num governo de Carlos Moedas? Ser ministro é uma experiência altamente gratificante, mas vale a pena tê-la uma vez na vida. Eu sou ministro de Luís Montenegro e é uma experiência excepcional, mas a não repetir. Quem é que escolheria como mandatário, esta cola bem com a anterior, para a sua candidatura à Câmara do Porto? Rui Rio ou Luís Filipe Neves? Ora, é uma pergunta muito difícil, mas eu diria Rui Rio, porque esse foi presidente da Câmara do Porto e o Luís Filipe Neves não foi. Preferia ser convidado do Preço Certo da RTP ou para umas jornadas parlamentares do Chega? Claramente para o Preço Certo. Quer acabar com as duas, não é? Nem pensar nisso, isso é uma falsidade. Acho que é uma fake news. Presta um serviço público muito, muito relevante e ajuda muito às audiências do telejornal e, portanto, é muito bem-vindo. Pedro Duarte, para terminar, na segunda volta das presidenciais, Marcos Mendes não passava. Votaria no Almirante Gouveia Melo ou em António Vitorino? É muito cedo para dizer isso, porque nós não conhecemos nada, eu diria de ambos, mas particularmente do Almirante, nós só conhecemos uma imagem, não é? Não conhecemos mais nada para além disso, não é? Portanto, eu nesta altura não tenho a mínima condição para responder, com sinceridade. Muito bem, Pedro Duarte, estamos mesmo a chegar ao fim, temos 1 minuto para que nos possa também explicar o porquê da música que nos trouxe. Quem? É uma interrogação, a música do GNR. Quer explicar o porquê desta escolha? Sim, eu nem precisei de 1 minuto, porque é simplesmente uma homenagem ao GNR, que é uma banda que faz parte do meu imaginário mais juvenil e da adolescência até, que é de facto é da minha terra, do Porto, de facto, mas que me traz ótimas recordações em todos os sentidos e em particular uma homenagem a esse jovem Rui Reininho, que há uns dias atrás se tornou septuagenário nessa bonita idade, apesar da sua juventude, continua cheio de garra e cheio de rebeldia também, não é? E, portanto, é essencialmente essa a razão. Muito obrigado, Pedro Duarte. Não acaba com não é não, mas acaba com ou não, ou não, ou não. Obrigado por ter participado na Vichy Soase.
Muito obrigado. abraço, foi um gosto. Intrusão, sedutor, mas enfim